Olá, se seguem religiosamente a Metamorfose Ambulante, certamente já viram um episódio do Diogo Reis e certamente também, ou pelo menos com alguma probabilidade, foram daquelas pessoas que pediram que ele voltasse. Pois ele voltou e vai continuar a contar-nos a história mais ou menos do sítio onde acabou da última vez. E não sei se vocês já repararam que no final do passaporte português aparecem 3 imagens do Fernando Pessoa. Foi por causa disso que o Diogo se lixou. Fiquem por aí para descobrir porquê. Diogão, grande prazer em voltar a ver-te. Igualmente. Cabelo mais pequenino. Exatamente. Assim, não dá mesmo para o pessoal achar que foi gravado no mesmo dia. Mas ideias maiores. Mas ideias maiores. Muito bem, gosto. Grande crescimento então nos últimos meses. Tem que ser sempre. Olha, se calhar para aquelas pessoas que não viram e sem obviamente replicarmos o último episódio, seria imperativo talvez fazer uma pequena contextualização acerca do... Sim. Ora bem, isto começou quando eu era puto, basicamente, e uma pequena, grande contextualização, mas eu vi o Aladdin e fiquei com um fascínio enorme pelo Médio Oriente e trabalhando na Turquia decidi visitar o Irão. Quando cheguei ao Irão aconteceram uma série de peripécias, acabei por conhecer malta de grupos terroristas e acabei por ficar a morar com eles durante algumas semanas nas montanhas, que foi altamente. E esta peripécia que vou contar hoje acontece já na minha saída do Irão. Portanto, tinha acabado o meu tempo no Irão, eu ia voltar à Turquia para ir a um casamento e quando eu chego à fronteira acontecem uma série de peripécias que, para ser a cereja no topo do bolo daquilo que foi a minha viagem ao Irão, eu achei que não podia ficar muito melhor ou muito pior, dependendo da perspectiva. Ok. Portanto, tu na tua viagem anterior, tu foste eu não sei se o plano da câmara apanhou isto ou não, mas o Diogo meteu aspas. Quando disse terroristas, para o pessoal depois não ficar o quê? Sim, porque lá está, o conceito de terroristas dava aqui uma discussão de 3 horas. Sim, não é? Sim. Digamos grupos antigovernamentais. Ok. Só quis explicar porque eu não sei se apanhou as aspas ou não. Tu na altura foste à procura, no último episódio da Metamorfose teu, mas não no último da tua vida, foste à procura de nómadas, foste a caminhar montanha adentro e acabaste de dar-te com um desses grupos. Exatamente. E a seguir, quando finalmente, porque só no fim, se bem me lembro, é que tu percebes onde é que realmente estás. Sim, né? Exatamente. E a seguir vais para onde? A seguir fiquei com eles, continuei com eles durante algum tempo e foi até uma experiência muito interessante, porque conheci o lado humano. Atenção que eu já conhecia enquanto pessoas, mas quando tu tens noção de onde tu estás, parece que a tua realidade muda e é curioso porque tu acabas por perceber que a realidade se ajusta um bocado à tua percepção dela. Exato. E para mim foi engraçado porque eu a partir desse momento passei a pensar, espera lá, eu estou a viver entre pessoal que eu vejo nas notícias que fazem atentados e que fazem isto e que fazem aquilo, e no entanto é pessoal super fixe e éramos como família quase e ríamos e convivíamos e comíamos na mesma toalha e... Pessoal esse que era o PKK. O PKK, exatamente. Que é o exército de libertação curda. É uma das fações dos curdos. Portanto, os curdos têm 4 fações. O PKK é a fação turca. Também tem um braço no Irão chamado o PJAK, mas eu considero-os mais ou menos um grupo uniforme, uma vez que trabalham em independência um do outro. Ok. Sim, acho que é importante explicitar para as pessoas que ouvem a palavra. Sim. Mesmo que nós digamos que são grupos não, contra o governo, etc. O pessoal tipo, Daesh. Não, mas a questão é engraçado porque foi precisamente na altura da guerra com o Daesh. Portanto, a guerra ainda estava a acontecer no Iraque e na Síria quando eu estive lá. E daí as movimentações militares, todo aquele alvoroço que aconteceu no fundo. Ok, então tu estiveste com eles há algum tempo? Estive com eles há algum tempo e quando chegou à altura acabei por me ir embora e ir para as zonas mais urbanas, desci das montanhas, literalmente desci das montanhas e fui para as zonas mais urbanas. Foste a pé outra vez um dia e meio? Fui a pé. Um dia e meio? Sim, com uns indivíduos que levavam cargas entre várias aldeias, eu apanhei a boleia entre aspas e fui com eles. Acabei por sair de lá desloquei-me para outras cidades na zona curda, passei mais algum tempo no Kurdistão. Curiosamente experimentei uma coisa muito fixe no Irão que nunca tinha experimentado. Imagina que foi no Kurdistão iraniano que experimentei um daqueles óculos 3D que tu metes e entras numa montanha russa virtual e parece que estás mesmo naquilo. Uma plataforma mas completamente aleatório, assim num lugarejo. Sim. E havia lá um tipo que tinha uns óculos 3D alta fila
Houve logo um que me agarrou, passou-me à frente da fila toda. Experimenta lá isto. Mas o pessoal era tipo, ele queria que as pessoas experimentassem? Sim, ou cobravam? não, aquilo, ele cobrava um X para a experiência, mas eu fui de borda, era estrangeiro. Sim. Pegaram logo em mim, pá, num lugarejo no Kurdistão, ali estou a ver uma montanha russa 3D, com uma daquelas plataformas oscilantes, sabes? Tinha tudo então. Tinha tudo, o apetrecho todo, à beira do lago. Engraçado, tipo uma cena que podias fazer em casa enquanto estás no meio do caraças. É pá, sim. No Kurdistão. E foste andando então. Qual era o teu ponto final? Não final, mas próximo aqui nesta viagem. Desceste as montanhas e ias em direção aonde? Desci as montanhas e ia em direção à fronteira do Irão, na zona da Turquia. Portanto, eu nessa altura estava na zona do Iraque, cá em baixo, mais a sul, e ia em direção à zona da Turquia. Para passar a fronteira precisamente para a Turquia. O que é que acontece? Passei em algumas zonas, lá está, mais complicadas, tal como a que eu tinha estado, alguns hotspots na altura. Havia muitas movimentações militares e eu basicamente apanhava boleias com os caminhões das melancias, que eram menos chateados e era o mais fácil. Okay. Os caminhões azuis transportam melancias. E aquilo chegou ao ponto que eu era tipo macaquinho trocado entre os caminhões das melancias. Portanto, um parava o caminhão das melancias, passava outro com melancias, metiam-me no caminhão dele e foi assim que eu cheguei à fronteira. Não sabia que havia uma grande produção de melancias aí nessa zona. Sim, e muito boas as melancias do Irão. Ok. E chegaste à fronteira e foi tranquila a passagem? Não, na fronteira não foi no Irão nada, é muito tranquilo. O que é que aconteceu? Eu chego à fronteira e para passar a fronteira fui de autocarro. Lembro-me que apanhei um autocarro num lugar antes da fronteira, uma cidade que havia antes da fronteira, e fui num autocarro cheio de iranianos, ia direito a Van, na Turquia. Quando eu vou no autocarro, começamos a chegar à zona da fronteira, foi tudo super tranquilo, eu ia a falar com o pessoal na viagem, íamos a partilhar comida, como se faz. Falavam muito em persa. Em persa, que tu falas... Sim, já na altura já falava persa, já estava muito confortável em persa. E aprendeste como? Aprendi falando. Pois, isso aprendi suponho, falando, por necessidade e por prática constante, todos os dias. Por estares em viagem no Irão? Sim, por estar em viagem no Irão, sim. Okay. Aprendi a ler e a escrever. Nice. E fui a falar com o pessoal e já estávamos com uma relação porreira, eu com o pessoal do autocarro, o que mais à frente me viria a ajudar. Eles devem passar-se, né? Quando vem um tu passam-se completamente. Até nós, tipo, primeiro pensam que eu estou a gozar com eles, que sou afegão. Muitas vezes me disseram, tu és afegão, dá cá o passaporte, tu és afegão. E depois ficam super contentes, e como é que tu sabes persa, e conheces este, e conheces aquele, e conheces o outro. Poetas e artistas, eles têm muito orgulho na cultura deles. Sim. E gostam que os estrangeiros apreciem isso. Um bocado como nós. Talvez um bocado como muitos, tirando os ingleses, não sei. Não diria isso. Não sei, os ingleses têm aquele espírito globalista, talvez por ser mais antigo ou mais intrínseco, já não dão tanto valor a isso, mas eu acredito que os ingleses também têm isso. Talvez o inglês daquela aldeiazita, mas não o inglês de Londres. É possível. Mas existe um inglês de Londres? Vou gostar. Existem para quatro. Lá está, exato. Então estás no autocarro com o pessoal, lá a estabelecer amizades. E chegamos à fronteira do Irão. Na fronteira do Irão, checkpoint atrás de checkpoint, gajos com armas, pá, aquilo parece uma cena de guerra. Na altura em que era, não podia ser de outra maneira, imagino. E há uma questão que estava na back of my mind, na parte de trás da minha cabeça, entre aspas, não fica bem em português, mas eu tinha nas montanhas trocado umas botas da Timberland que eu tinha comigo por um pushi. O que é um pushi? Um pushi é basicamente aqueles lenços que os curdos usam, que é um símbolo nacionalista. Não sei se já viste as guerreiras peshmerga, as mulheres usam os lenços na cabeça quando vão para o combate, os homens usam os lenços na cintura. E eu tinha um pushi, e o pushi tem um padrão característico consoante a região do Kurdistão, em que ele é diferente daquele... é diferente do Iraque, é diferente da Turquia, na Síria. Há aquele lenço muito famoso que qualquer viajante usa. Não, isso é um kefie. Isso é árabe, isso é da Palestina. Não é bem isso. É outra coisa, ok. É outra coisa. E eu tinha trocado, entre aspas, umas botas de Timberland, que era das coisas que eu ainda tinha. Usava as botas para os caminhos mais difíceis e depois pensei, vou para a fronteira, a partir daqui não vou ter grandes problemas, dou as botas a alguém que precise. Então dei as botas a esse amigo meu e ele deu-me o pushi dele.
E eu, super contente, levei o puxi, um puxi curto, estás a ver, dado por alguém de um grupo desses. O que é que acontece? Eu tive o bom senso de meter aquele puxi na parte de baixo da minha mochila que tinha um forrozinho. Ok. Portanto, tinhas o fundo da mochila e tinhas aquele forro para pôr acessórios no fundo, sacos, etc. Eu meti o puxi. E eu pensei, pá, eu sei que estes gajos são um grupo à margem e eu espero não ter problemas com isto. E achei que, pá, isto vai ser tranquilo, qualquer coisa arranjo uma desculpa, ou encontrei, ou uma treta qualquer. E fui. Cheguei à fronteira, checkpoints e tal, para o autocarro, na fronteira do Irão. E entrou um tipo a pedir os passaportes. Os títulos de viagem, neste caso. As pessoas iam para a Turquia, a maior parte das pessoas eram todos iranianos, eu era o único estrangeiro. E o tipo vê o passaporte, tudo bem, vê o passaporte, tudo bem, vê o passaporte, começa a olhar para o meu passaporte português e tal, dá-me o passaporte e agradece-me em persa. E eu nessa altura disse-lhe, em persa de nada, disse-lhe Raheshmik ou não. E quando ele ouve aquilo, olha para mim e diz, espera lá, tu falas persa? E eu disse, falo, super contente, super ingênuo, estás a ver? Falo persa. Que isso é muito porreiro, pá. Onde é que aprendeste? Aprendi aqui. Olha que giro, nunca tinha conhecido um estrangeiro a falar persa. Tá bem, foi-se embora. Quando ele se vai embora, eu olho pela janela do autocarro e está esse indivíduo que tinha pedido o passaporte a falar com um que deveria ser o superior dele. E vejo o gajo a fazer uma cara muito esquisita, o superior. O autocarro continua e eu, pronto, já me safei, estou fora do Irão. Ora, o que é que acontece? Há aquela zona que é a No Man's Land entre o Irão e a Turquia, a zona entre fronteiras. Sim. O autocarro começa a avançar, e passado 1 ou 2 minutos chegam 4 carros militares, 2 de cada lado. Uma cena a filme completamente, mandam parar o autocarro. E tu sentes que é para ti? Eu sinto que é para mim, eu sabia que era para mim. O autocarro para, entram 2 indivíduos com armas, tudo, com direitos a mim, dizem anda cá connosco. E eu aí fiquei, já me lixei, cara, os gajos sabem alguma coisa. Fui com eles. Muitos protestos, o pessoal do autocarro começou logo a reclamar. Deixem ir o gajo é fixe, o gajo é porreiro e tal. E se eles sabem alguma coisa, porque eu também lembro, tenho ideia de tu teres dito no último episódio que alguém que tu encontraste, não sei se era um polícia ou o quê, que ele sabia muito. Ele sabia. Sim, foi eu. Ele tinha informações sobre ti. Sim. Onde é que tinhas estado, o que é que tinhas comido. Exatamente. Ok, portanto isso também estava... Eu sabia que eles sabiam alguma coisa. Eu sabia. Das duas uma, ou eles acharam aquilo demasiado estranho ou andavam à minha procura especificamente. Yeah. Eu gosto de acreditar que é a primeira. E levaram-me nos carros, levaram-me para um barracão, basicamente, sem janelas. É de noite? Não, é de dia, de manhã. É de manhã. Estou mesmo quase a visualizar. Era de manhã, estava um calor absurdo, era de manhã, bem cedo, e levaram-me para um barracão, sem janelas. Sentaram-me lá no barracão. Fecharam aquilo. Veio eu pensar, eu com a mochila, tudo. E eu pensar, pá, estes gajos vão fazer mal aqui, isto vai ser a filme mesmo. Nisto batem à porta, abrem a porta. Entra um indivíduo que era o tipo com quem o rapaz tinha ido falar depois de me pedir o passaporte. Yeah. E o indivíduo era, imagina isto, já viste o Argo? Já. Pronto, aquela cena final do Argo. Cuidado com os spoilers para o pessoal. Pronto, eu não vou dar spoiler, mas para quem já viu o Argo é exatamente como a cena final do Argo. Sei, okay. É esse tipo de indivíduo. Barba e o catano, espingarda, chapéu verde, todo fato. Sim. Aquele tipo de barba que é preciso uma... É pá, sim. Era mesmo assim, com um aspecto de gajo que matava um urso com as mãos. Yeah. E nada tolerante. E entrou lá e sentou-se à minha frente. Mandou-me pôr a mochila de lado, sentou-se, pousou a arma. Calmamente disse-me assim: porquê é que falas persa? Foi logo a primeira pergunta, nem bom dia nem mais nada, porquê é que falas persa? E eu disse-lhe, pá, olha, gosto do Irão, gosto das pessoas do Irão, gosto da cultura. E ele disse, não, a sério, agora a sério, porquê é que falas persa? Não gostas que me negar, porquê é que falas persa? Pá, e começámos nisto.
Eu sempre a contar-lhe, a dar uma história da treta e não sei o quê. Não, mas era verdade, né? Era verdade, era verdade, era verdade, mas pá, para ele era da treta. Para ele era da treta. E às tantas perguntam-me onde é que tinha estado. Onde é que tinha estado naquelas semanas. E eu disse, epá, olha, eu vim dali da zona de Urumie, ali daquela zona central do Azerbaijão e tal, e vim para aqui para a fronteira. Como é que estás? Estás tipo a ferver por dentro? Epá, estava com bastante, estava com as mãos muito frias, a suar bastante e não estava muito calmo. Não estava muito calmo. Acho que consegui passar a ideia para o tipo que estava, mas na verdade não estava. Pensando em retrospectiva agora, vejo que aquilo nunca me tinha acontecido numa situação semelhante e eu estava a pensar nas piores possibilidades. Mas por outro lado não tinha má intenção. A minha intenção ali era boa e de todo não ia fazer mal a ninguém. Tinha isso comigo. Agora, ajudou muito o facto de eu ter estado com o pessoal do PKK e do PJ que me disse, olha, quando passaste na fronteira, tu nunca estiveste connosco e não nos conheces e vais dizer aos gajos que passaste por aqui, por ali, por aqui, por lá. Eles deram basicamente um percurso que eles no fundo sabiam que aquilo iria acontecer. E foi essa a história que eu lhe dei. Eu dei-lhe essa versão. O tipo, às tantas vezes que já não tem argumentos, vai-se embora só porque sim, deixa-me lá assim. Acho que é uma das técnicas que eles devem utilizar, não é? E eu à espera que viesse o polícia bonzinho e nunca veio o polícia bonzinho, era sempre o mau. E às tantas chego ao tipo outra vez, sempre em broa, parecia que tinha feito alguma coisa pessoalmente. Pegou no meu passaporte, começou a ver o passaporte e chegou à última página e disse: são estes. Na última página do passaporte português, para quem não sabe, não sei se atualmente é assim, mas no meu ainda é, há 3 Fernandes Pessoa. Portanto, é o Fernando Pessoa e os heterónimos. Ou só os heterónimos, sim. Sim, só os heterónimos, perdão. Mas a personagem é o Fernando Pessoa, sim, portanto eu apresentei-o como o Fernando Pessoa. Eu disse, epá, esses 3 são o Fernando Pessoa. Epá, o tipo nem a 4ª classe deve ter. Portanto, ele não ia saber quem era o Fernando Pessoa. E disse, então mas espera lá, se este é um, porque é que são 3? Aí, epá, ele vai pegar por aqui. Eu não acredito que o gajo vai pegar por isto. Epá, são 3 porque o gajo era maluco da cabeça e na cabeça dele eram 3 pessoas. Então se eram na cabeça dele, porque é que não desenharam aqui só um? Epá, tive ali 3 horas de explicar os heterónimos em casa. Um era mais existencialista, o outro... Epá, imaginas, eu em persa, que, apesar de tudo, era limitada a tentar explicar os heterónimos a um gajo que se calhar nem à escola foi e que era completamente intolerante a nível religioso e espiritual. Não com isto a desqualificar a pessoa que era, mas com certeza que ele não teria o mínimo interesse em saber quem eram aqueles 3. Ele estava a fazer aquilo só para me chatear. E às tantas ele disse... Mas quando disse que estiveste lá 3 horas já é uma figura de estilo? Não, estive lá mais tempo até. Estive lá 4 ou 5 horas. Lá. E sendo uma boa parte dessas 4 ou 5 horas por causa dessas parvoíces, ele a sair e a entrar, e a sair e a entrar. E a cena dos heterónimos também realmente ocupou bastante tempo. Sim, isso foi muito tempo. Isso foi, pelo menos, sem exagero, pelo menos 1h30, 2 horas, sem exagero. É uma coisa ridícula. Eu estive a chegar a Portugal e escrever ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e dizer: tirem esta merda, pessoal, tirem esta merda daqui. Por causa da brincadeira da cultura portuguesa, eu fiquei 3 horas a ganhar num barracão. Mas depois o tipo acabou por perder um bocado a atenção do passaporte e disse: então vou-te revistar a mochila. Revistam a mochila, revistam-me o telefone. Mas aqui suponho que tenhas aquecido também um bocado por causa lá daquele do lenço, coisa não me... Sim, aí sim. Aliás, todo o meu receio era esse. Revistou-me a mochila, não foi muito profundamente à mochila, mas deu ali uma vista de olhos e tal. Eu também na altura não tinha quase nada. Ficou interessado no telemóvel, começou a ver os meus contactos e a anotá-los todos, um a um, tic, 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 tic. E perguntava: quem é este? Quem é este? E quem é este? E quem é este? Eu disse: esse é um gajo que eu conheci. Os gajos protegeram-te então, que eu também estou a lembrar no último episódio, quando tu corriges-me se eu estiver errado, que eles obrigaram-te a pagar todas as fotos. Exatamente, tudo o que eu tinha dali e deles. E... de certa forma por eles e por ti também. Eu estou a ver agora. Exatamente. E eles já sabiam que isso ia acontecer e foi
foi bastante bom que tivessem feito isso, de certa forma. Mesmo que tu na altura aches que é um bocado absurdo ou paranoico, depois vês que pá, este pessoal está inserido nesta realidade, eles sabem que isto vai acontecer. Eu acho que Sabes que há um ditado no Irão que diz que as paredes têm ratos e os ratos têm ouvidos. Ok, sim. Isso E eu diz. suponho que se há pessoas, grupos de pessoas que até merece ser um bocado paranoico, são pessoas que têm a posição num determinado É evidente, regime. ao é governo, evidente, não é evidente. Não é tipo, não, eu confio no ser humano, o ser humano é. São ser porreiros. Claro. Ao fim dessas horas, o tipo olhou para mim um bocado, voltou-me a perguntar porque é que falas persa. E eu disse, pá, já te expliquei, dei-lhe outra vez aquela treta, resumidamente. Ele levantou-se, riu-se um bocado, deu uma palmadinha nas costas e disse, vai-te embora daqui. Ok, safaste. Fui-me embora, quando saí estava lá o pessoal do autocarro todo a mandar vir à porta. Eles tinham ficado. Tinham ficado retidos, o autocarro esteve lá aquele tempo todo à espera. Não deixaram sequer andar ao autocarro. E o pessoal todo a mandar vir com os guardas e tal. E deixem ir o gajo, deixem ir o gajo. Não comigo, pelo contrário, deixem ir o gajo, deixem ir o gajo. E eles lá me deixaram ir. Entrei no autocarro, pediram uma imensa desculpa às pessoas, como se a culpa fosse delas. Disseram, pá, o almoço fica por nossa conta. E a partir daí atravessei já tranquilamente e foi quase aquela fase de renascimento. Tu pensas, ia caraças, tocas nas mãos, estou vivo. Atravessei para a Turquia e acabei por ir ao casamento de uma grande amiga minha. Foi pá, uma celebração daquilo. Cheguei ao casamento mesmo na própria noite do casamento, sem qualquer pausa, sem qualquer interregno entre propriamente aquele interrogatório e aquela viagem e o casamento. Portanto, imaginas a condição em que eu cheguei lá, não é? Yeah. Os gajos devem me ter visto e disseram, ia mais um pedido. Meu Deus. Mas o que é facto é que foi uma experiência incrível. Tipo, passaste. É como acabou tudo a cantar e a dançar. Sim, exatamente. Incrível, muito fixe. Opá, eu ouvir-te. Tens que vir outra vez para contar outra cena. Agora para a próxima. Na verdade, tipo, vais acabar por contar esta viagem toda. Sim. Um episódio cada vez. Mas para agora ficamos por aqui. Opá, obrigado mais uma vez por teres vindo. Diz aí ao pessoal onde é que podem encontrar online, caso tenhas. Online, portanto, eu estou a lançar um projeto, chama-se The Silk Road Travels. E o sítio é thesilkroadtravels.com, podem encontrar aí. Se não, no meu Instagram, diogo.abf.reis, podem me encontrar e eu de vez em quando publico algumas fotos das viagens que faço. Apesar de eu não ser propriamente um blogger de viagens, mas publico algumas fotos das viagens que faço e se tiverem alguma dúvida sobre o Médio Oriente, país do Médio Oriente, estejam à vontade para entrar em contacto. Fixe-me. Quanto a mim, também podem encontrar-me no Instagram em Pedro on the Road. Se quiserem conhecer as minhas aventuras, podem comprar os meus livros, que são estes dois aqui. Cada um deles, este aqui tem 100 páginas a cores com fotografias e tudo. Obviamente os livros são meus, portanto não vou falar mal deles, mas os livros são fixes. Um sobre uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul, outro sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra. E estou agora a acabar o meu próximo livro, que será sobre uma viagem de boleia do Panamá ao México, chamar-se-á Vago do Panamá ao México à boleia. Se têm curtido a Metamorfose Ambulante, por favor, vão ajudar à sua sustentabilidade. Podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante e vemo-nos para a próxima. Até para a semana. Diogo, obrigado.